Romanos capítulo 8, versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Nós estamos falando dessas coisas do Espírito, tá? E eu falei das características negativas e comecei a semana passada a abordar as características positivas. Eu não vou repetir mais as negativas, porque elas estão nas ministrações da semana passada e da semana atrasada. Então, tá aí nas redes sociais, você pode dar uma olhada lá e se inteirar, tá bom? Não vou nem recapitular, eu vou ler apenas os tópicos abordados aqui, só os tópicos, até que a gente chegue de onde nós paramos e daí nós continuamos, tá bom? Nós estamos falando sobre as coisas do Espírito, mas que eu dei um título para a mensagem, que as coisas do Espírito é uma referência àquilo que caracteriza um genuíno cristão. Então, essas coisas do Espírito que Paulo fala aqui, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. E quais seriam essas coisas? Eu falei aqui um interesse profundo e sincero pela sua própria alma. Nós abordamos isso aqui na semana passada, tá bom? Depois eu falei de um interesse genuíno pela glória do Senhor Jesus Cristo. Isso caracteriza essas coisas do Espírito e, logicamente, caracteriza um cristão genuíno, tá? Nós também falamos, querido, sobre um interesse profundo em aprender sobre o plano de salvação estabelecido nas Escrituras. Um cristão vai se interessar por isso, tá? Um cristão nascido de novo sempre terá interesse pela mensagem de salvação, por aquilo que a Bíblia descreve como plano de salvação, pelos textos que abordam a necessidade, como se dá a salvação de uma pessoa. Também falamos, irmãos, aqui do interesse por uma vida de oração. Foi o nosso último tópico, foi a nossa última abordagem na semana passada, e nós paramos aqui, tá? Eu disse que um cristão genuíno é alguém que tem um interesse por uma vida de oração. Eu sei, querido, que ministrando a gente faz afirmações que parecem assim ser duras demais, severas demais, mas não é, a intenção não é essa, entendeu? Imagina o seguinte, imagine um cristão que não ore. Você consegue imaginar isso? É a mesma coisa de eu te falar de um motorista que não dirige. Não existe tal coisa, entendeu? Ou dirige ou não é motorista. Então, o cristão, ele tem esse interesse por uma vida de oração. Talvez ele não esteja vivendo tudo aquilo que ele queira, entendeu? Talvez ele não esteja desfrutando da vida de oração que ele sabe que deveria desfrutar. Tem luta, tem dificuldade, mas ele tem um interesse pela vida de oração. Ele está lutando com Deus para manter uma vida de oração. Se a pessoa diz que é crente, mas ela não tem interesse por oração, eu vou te dizer, irmão, sem sombra de dúvida, querido, você pode rever sua vida porque você não é cristão. Você não nasceu de novo. Irmão, é uma coisa simplesmente impossível, entendeu? É impossível. Não tem como, não dá para conciliar essas duas coisas. É só você pegar a palavra, irmãos. Qual é a palavra de Deus para o crente? Orai sem cessar. Essa é a palavra. Ah, mas eu não gosto de oração. Eu não tenho interesse por oração. Então, meu irmão, sinto muito, não tenho o que te dizer, tá? Um cristão genuíno, ele é caracterizado por esse interesse por uma vida de oração. Repito, pode ser que ele tenha lutas, e aqui eu creio que isso descreve a maioria de nós, entendeu? Lutas. Eu, particularmente, eu nunca, em toda a minha caminhada com Deus, eu nunca fui satisfeito com a minha vida de oração. Eu sempre acho que estou bem aquém daquilo que deveria estar. É impressionante isso. Tenho uma vida de oração, cultivo isso, mas nunca estou satisfeito com a minha vida de oração. O próximo ponto, irmãos, e é daqui que a gente segue, tá? Veja, eu estou descrevendo um cristão. Paulo, nesses versículos aqui, do 5 até o 8, ele faz uma coisa que é simplesmente assim, absurda. Ele descreve nitidamente o que é uma pessoa não cristã, que é o incrédulo,
mas ao mesmo tempo ele diz da mesma forma e tão claramente, ele diz o que é um cristão. Olha, queridos, essa concepção que nós temos de cristão, muitas vezes adotada por nós, é uma concepção que não se sustenta à luz das Escrituras Sagradas. Não basta dizer, irmãos, eu sou crente. Ah, por que você é crente? Não, porque eu aceitei Jesus. Irmãos, olha, eu vivo falando isso aqui porque eu acho que poucas pessoas, poucos homens de Deus foram tão acertados na hora de falar, né, como foi o Paul Walsh. O Paul Walsh diz, e ele estava falando do cristianismo americano, está falando lá do gringo lá mesmo, tá bom? Ele diz que nada no cristianismo americano sentenciou mais pessoas ao inferno do que a oração do pecador. Essa coisa de você vir e dizer, eu quero aceitar Jesus Cristo, e porque você aceitou Jesus Cristo, o pastor chega e diz, agora você é salvo. A pessoa acreditou nisso e ela vai viver a vida dela. Não importa como ela viva, o pastor diz que eu sou salvo porque aceitei Jesus. Isso é perigoso, querido. Eu não tenho que avaliar se eu sou salvo pelo fato de ter aceitado a Jesus Cristo, ter sido apresentado aqui à frente. Eu devo avaliar isso por aquilo que as Escrituras diz. Eu já disse que o cristão é alguém que tem um interesse profundo pela glória de Deus. É alguém que tem um interesse pela sua própria alma, pela sua salvação, pelo seu relacionamento com Deus. É alguém que tem interesse por uma vida de oração. Agora, eu estou te dizendo que uma outra característica dessas coisas do Espírito que Paulo cita aqui tem a ver com a comunhão entre os cristãos. Comunhão, irmãos. Olha os textos, irmãos, olha os textos. Essas coisas, irmãos, se a gente quer se avaliar honestamente, não é dizer assim, você é cristão? Eu acho que sou, pastor. Por quê? Não, porque um dia eu fui para a igreja, aceitei Jesus Cristo e tudo. Irmãos, isso não serve como parâmetro para avaliar a salvação. Você quer ver um texto que pode avaliar o seu coração em relação à salvação? 1 João 3,14. Leia comigo, por favor. Acompanhe a leitura. Na verdade, deixa a tua Bíblia aberta aí para você acompanhar a leitura. Olha o que João diz. Se amarmos os outros cristãos, isto prova que fomos libertos do inferno e nos foi dada a vida eterna no céu. Mas, olha só, uma pessoa que não tem amor pelas outras, aqui está falando de cristãos, tá bom? Está seguindo para a morte eterna. E, novamente, olha, eu sei que você pode assim, pastor, a minha tradução está diferente. Irmãos, eu tenho, no meu computador, eu tenho mais ou menos ali 15 traduções da Bíblia, tá? Algumas paráfrases. Então eu vou lendo todas elas e eu vou ver o texto que mais se encaixa, a tradução que mais se encaixa naquilo que eu estou defendendo. Então, olha o texto. Se amarmos outros cristãos, isso prova que fomos libertos do inferno e nos foi dada a vida eterna do céu. Mas se nós não amarmos, então isso significa que nós não estamos indo para o céu, mas nós estamos seguindo para a morte eterna. Você percebe? O que caracteriza um cristão? Amor por outros cristãos. Amor. Isso na prática, isso escrito de maneira vívida, clara, Atos 2, 44 até o 46. Olha a descrição, querido, de como deve ser esse amor, essa comunhão, essa intimidade entre os cristãos. Olha só, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Agora preste atenção. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Você percebe, querido? Eu acho que isso é muito claro, irmãos. O que é retratado aqui nesse texto é de uma clareza muito grande. A igreja, vivendo da forma como Deus planejou que ela vivesse, é uma igreja que vive em comunhão, é uma igreja que tem prazer, querido, na comunhão, é uma igreja que gosta. Olha só que coisa interessante, irmãos. Essas coisas, vou só abrir aqui uma coisa, só um minutinho. O Instagram, o Rodrigo, acho que não está ok não, né? Todos, dá uma olhadinha bem, não está aparecendo para mim não. O Espírito habitando o coração do cristão gera nele um desejo sincero e comovente pela comunhão com outros cristãos. Irmãos, é claro isso.
assim como o Espírito habitando em nós, gera em nós um interesse pela oração, um interesse pela glória de Cristo, um interesse profundo pela nossa alma, e interesse pela alma, vocês lembram lá, eu falei da nossa relação com Deus. São coisas que caracterizam alguém que tem um espírito, entende? Se a pessoa não tem um espírito, então é natural, é normal que ela não tenha interesse pela relação com Deus, que ela não tenha interesse pela glória de Cristo, que ela não tenha interesse por vida de oração, que ela não tenha interesse por comunhão. Irmãos, não tem, essas coisas são geradas em nós pelo Espírito. Se eu não tenho um Espírito, eu não tenho essas coisas. O problema, e aí é onde irmãos, eu sempre vou agir dessa forma, sabe? Eu acho que toda pregação é uma oportunidade que nós temos de sondar o coração. A gente não pode viver, e por mais que eu defenda a ideia de segurança de salvação, e tudo que nós estamos pregando aqui leva a gente a crer na segurança de salvação, eu preciso de vez em quando, querido, sondar o meu próprio coração. E a ideia de sondar o meu coração não é porque eu estou duvidando da minha salvação, mas mesmo crendo, pode ser que durante a caminhada, por causa das circunstâncias que eu vivo, meu coração se afaste, meu coração se esfrie, e eu começo a trilhar um caminho diferente, entendeu? E eu não me dou conta porque eu não estou sondando meu coração, eu não me dou conta porque, bom, eu estou indo à igreja, né? Não é todo dia, mas eu vou à igreja. Eu leio a Bíblia, não é todo dia, mas aqui e acolá eu leio. Então você deixa de sondar o seu coração. Eu acredito que a mensagem tem esse poder, sabe? De fazer com que a gente sonde o coração, tá? E aí, querido, sim, uma vez sondando o coração, eu posso consertar a minha vida, voltar para o caminho, tá? Para o caminho do Senhor. Então, eu creio realmente, irmãos, que é necessário que a gente tenha esse interesse, sabe? Que a gente nutra no coração essa sondagem constante. O interesse é que você tenha certeza de salvação, mas vez ou outra você é chamado a sondar o próprio coração. Isso está por toda a Bíblia, irmãos, por toda a Bíblia. Bom, então, olha, querido, poucas coisas no andar com Deus caracterizam de maneira tão clara um cristão quanto a necessidade da busca pela comunhão. Eu não gosto de congregar. Eu não gosto de ir para a igreja. Irmãos, sonda o teu coração, querido, pelo amor de Deus. Porque poucas coisas nesse mundo são tão prazerosas do que a comunhão, irmãos. Sentar com irmãos em Cristo, poder conversar, tá? Poder falar das coisas de Deus, poder compartilhar experiências, poder congregar junto, adorar junto, celebrar junto, são coisas que caracterizam o cristão e deveriam dar prazer a nós. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer, tá bom? Preste muita atenção, porque isso aqui talvez seja um dos maiores testes a respeito da nossa espiritualidade. Se você tem mais prazer em seus amigos mundanos do que com seus irmãos em Cristo, você deve reavaliar imediatamente a sua vida com Deus. E por que eu faço uma afirmação tão enfática assim, irmãos? Ouça esse texto, querido. Está lá em Efésios capítulo 4, a partir do 3. Leia comigo, por favor, acompanhe aí a leitura. Paulo diz assim: procurem de todas as formas conservar, por meio da paz que une vocês, a unidade que o Espírito dá. O Espírito produz unidade. Guarde isso. Nós somos todos membros de um só corpo, temos o mesmo chamado, temos o mesmo Espírito e uma só esperança para a qual todos fomos chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, o qual está sobre todos nós e em todos nós, agindo por todos nós. Observe o texto, querido. Nós somos membros de um só corpo, nós temos o mesmo Espírito, a mesma esperança, o mesmo Senhor, a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Deus. Nós temos, irmãos, o mesmo destino final e até os mesmos inimigos. A pergunta que fica né? Com tantas coisas em comum assim,
como eu posso ter preferência por amigos mundanos? É lógico, querido, a gente precisa perguntar essas coisas. Como é que o meu ciclo de amizade... Escute uma coisa que eu vou te dizer aqui, irmãos, tá? Veja, você não deve priorizar as amizades mundanas em detrimento das amizades entre irmãos. Mas, ao mesmo tempo, e isso é um risco que a igreja corre, eu tenho visto muitos irmãos fazendo isso, talvez até mesmo por falta de orientação da igreja, a pessoa se converte e ela rompe o laço com todo mundo ao seu redor. E aí ela fecha as suas amizades só com os irmãos da igreja. Isso é um erro, irmãos. Isso é um erro gravíssimo. Sabe por quê? Porque se você rompe a amizade com as pessoas, quem você vai evangelizar? Quem você vai convidar para a célula? Quem você vai convidar para o culto, entendeu? Escute, a sua amizade, prioridade da sua amizade deve ser os irmãos em Cristo. Por todas essas coisas que nós temos em comum, mas você não deve de maneira alguma romper a amizade, a não ser que a pessoa, quando o Cristo me alcançou, eu tive um amigo que ele quase infarta, era o meu colega de farra, entendeu? Mas ele não se conformava com a minha salvação, queria porque queria que eu saísse com ele. Eu digo, não, cara, acabou, meu irmão, esse negócio, esse tempo aí já não existe mais, entendeu? Aquele Edilson das farras morreu, não existe mais. Ah, mas eu não aceito. Eu digo, ah, meu querido, eu sinto muito por ti, ó, sinto muito, não dá não. Se você quiser ir para a igreja comigo, o convite está feito. Quer andar comigo, quer estar na minha companhia, vamos para a igreja, porque para os bares e para as festas eu não vou mais. Ele acabou se afastando de mim, mas foi ele que tomou a iniciativa, entendeu? Porque queria impor, porque queria, tu é meu amigo, tu tem que ir comigo, porque tu sempre andou comigo. Eu digo, tá, eu andei contigo, mas aquele Edilson que andava contigo morreu, ele não existe mais. Que fique o alerta, querido, mantenha os amigos, são essas pessoas pelas quais você vai orar e você vai tentar alcançar para Cristo. Sexta característica dessas coisas do Espírito, ou de um genuíno cristão, querido. Um cristão que pensa nas coisas do Espírito é alguém que está interessado nas condições do nosso mundo. Um não cristão também tem interesse nas condições em que o mundo se encontra, mas o interesse dele está voltado para as questões sociais, econômicas, políticas, entende? É normal, tá? Embora o cristão deva ter interesse por essas coisas, o nosso interesse vai muito além disso, na verdade. A preocupação maior do cristão deve ser o fato de olhar para o mundo e saber que o mundo jaz no maligno, como diz a palavra. E aqui, o mundo, eu não estou falando apenas de um sistema, que não é o sistema que governa, eu estou falando das pessoas, tá? Das pessoas. Você quer ver uma coisa interessante, irmãos? Eu vou trabalhar bastante esse tema contigo, porque eu acredito, irmãos, que a nossa perspectiva a respeito do mundo, ela deve ser mudada. Nós devemos olhar para as pessoas ao nosso redor com uma mentalidade bíblica e não apenas uma mentalidade secular. Eu vou te dar aqui algumas pistas aqui em relação a isso, tá bom? Eu vou trabalhar algumas coisas contigo. Em Colossenses 1,13 está escrito assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o seu reino, tá? A expressão aqui é reino do Filho do seu amor, mas está falando do reino de Deus. Então, a questão é, se você é cristão, então você foi liberto desse império. Mas fica uma questão no ar aqui. E se a pessoa não é cristã? O que acontece com ela? E a ideia clara do texto é, essas pessoas não foram libertas. Elas continuam prisioneiras do império das trevas. É isso que Paulo está dizendo aqui, entendeu? Observe aqui, irmãos, a perspectiva de Paulo. O mundo está dividido em duas categorias: império das trevas, reino de Deus. Na verdade, Paulo gosta demais de dividir, né, ele gosta dessas categorias. Ele vai sempre colocando: estamos em Adão, estamos em Cristo, né, debaixo da lei, debaixo da graça. Ele vai sempre fazendo isso, né? Mas aqui ele usa isso. O mundo, composto de pessoas, está dividido em duas categorias. De um lado, aqueles que estão debaixo do governo desse
império das trevas, do outro lado, aqueles que estão debaixo do governo de Deus. Todas as pessoas que vivem nesse mundo pertencem a uma dessas duas categorias, ou seja, ou somos habitantes do império das trevas, ou somos habitantes do reino de Deus. Vou te mostrar mais um texto aqui interessante. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. É muito conhecido o texto. O texto diz assim: Ele lhes deu vida, está falando de Deus, tá bom? Lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo. Aí ele diz: segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Se você olhar esse texto aqui, irmãos, ele tem a mesma ideia do texto de Colossenses, que Deus nos tirou. Na verdade, a ideia de tirar, no grego, tem um significado muito forte. É como se Deus estivesse nos arrancado do império das trevas, tá? Então, a ideia é a mesma. Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. Antes de Deus nos dar vida, né? Antes de sermos salvos, nós pertencíamos ao império das trevas. E porque nós pertencíamos ao império das trevas, nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Uma vez que Deus nos salvou, né? Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. A mesma ideia, o mesmo conceito. O mundo dividido em duas categorias. Aqueles que estão sendo governados e são prisioneiros desse império das trevas, e aqueles que são governados e estão submissos ao reino de Deus. Duas categorias. Todas as pessoas pertencem a uma dessas categorias. Paulo diz aqui, querido, que as pessoas que pertencem a esse império das trevas, eles têm a sua vida governada pelo curso desse mundo e pelo príncipe da potestade do ar. Está falando do diabo, na verdade, tá? É muito claro, o texto está falando de Satanás. E como é que esse governo é exercido, irmãos? Como é que esse império das trevas exerce governo sobre as pessoas, sobre os seus súditos, por assim dizer? Efésios capítulo 6, desculpa, e no versículo 12. Eu vou ler só esse versículo. Poderia ler mais, mas por enquanto eu vou ler só esse texto. Olha o que está escrito lá. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Nós não lutamos contra pessoas. Ou você pode interpretar carne e sangue como uma luta pessoal. A nossa luta não é contra pessoas. Se eu não me engano, a nova tradução da linguagem de hoje diz, né? A nossa luta não é contra gente de carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando nós olhamos toda essa seção de Efésios, que vai do capítulo 6, do 10 até o 19, querido, é fácil perceber contra quem nós lutamos. A ideia aqui é que o diabo faz uso de todos os recursos disponíveis com a intenção de obter controle da nossa mente, o controle da nossa mente. Por que eu não devo lutar contra carne e sangue? Há uma mensagem aqui. É porque essas pessoas, elas estão em última instância sendo governadas pelo império das trevas. Essas pessoas estão sendo governadas por esses principados, por essas potestades, por esses dominadores do mundo tenebroso, essas forças espirituais do mal. Aqui alguns estudiosos, né, vou falar disso mais tarde um pouquinho, falam aqui de uma espécie de hierarquia espiritual da maldade, entende? Há toda uma hierarquia. Esse império tem o seu governo e esse governo tem uma hierarquia, tá? É uma forma de ver, tá? Não posso nem dizer que discordo muito, porque dá a entender exatamente isso. E eu vou mostrar um texto apontando para essa realidade daqui a pouquinho, tá? Lá em Daniel. Então, perceba, querido, tá? O império exerce governo
sobre as pessoas. Porque as pessoas estão debaixo, eu vou citar já o texto daqui a pouco também. Por que as pessoas não creem no Evangelho? Porque o diabo cegou o entendimento delas. Você percebe? Há uma ação maligna na mente do homem, impedindo ele de crer. Por isso eu não devo lutar contra carne e sangue. Irmãos, eu sei que é fácil entender isso. Só é difícil você viver na prática. Porque na hora do embate com alguém, nós esquecemos essas verdades e a gente parte para lutar mesmo contra carne e sangue, entendeu? Não é contra os principados, nem contra as potestades. A gente quer lutar com quem está na nossa frente, perreando a gente. Bom, ainda em Efésios, agora no versículo 16, capítulo 6, versículo 16. Observe uma coisa aqui, irmãos, olha. Em cada batalha, Efésios 6, 16. Em cada batalha, vocês precisarão da fé como escudo para deter as setas ardentes disparadas pelo maligno contra vocês. Vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É fácil provar pelas Escrituras que existem poderes. Só um instantinho, querido. É fácil, irmãos. Quando você toma. Eu li aqui Efésios 6, 16, 17, li Efésios 6, 12, mas a gente pode pegar tantos outros textos, irmãos, onde é muito claro para nós a ideia de que existem poderes espirituais que exercem governos sobre as pessoas, sobre aqueles que estão debaixo desse império, do governo desse império, tá bom? Você quer ver um outro texto que vai na mesma direção? Eu só vou marcar ele aqui, porque na hora de marcar, o texto bíblico na minha Bíblia aqui é marcado de vermelho, tá bom? No meu estudo. Olha só, a ideia que eu quero mostrar a vocês é o império das trevas governando sobre a vida das pessoas. Agora, 2 Coríntios 10, versículo 3 e 4. Até o 5, na verdade. Novamente, eu estou usando as traduções livremente, tá? Procurando o texto que melhor descreva aquilo que eu quero transmitir. Então, olha só. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e os ensinamos a obedecer a Cristo. O mesmo versículo 5 agora, só que na Viva Americana. Olha, estas armas podem derrubar todo argumento arrogante contra Deus e toda muralha que possa ser erguida para impedir os homens de encontrá-lo. Com estas armas, posso capturar rebeldes e levá-los de volta a Deus e transformá-los em homens cujo desejo do coração seja a obediência a Deus. Nós somos homens, estamos no mundo, mas as nossas armas não são armas do mundo. Por quê? Porque nós lutamos contra fortalezas do raciocínio humano. Nós lutamos contra opiniões arrogantes que se levantam contra o conhecimento de Deus. De onde vêm essas ideias? De onde vêm essas opiniões, esse orgulho, querido? É do homem. Sim, irmãos, o homem é responsável diante de Deus. Mas, biblicamente, essas fortalezas são geradas no homem pelo diabo, pelo império das trevas. Entende? Eu vou te mostrar isso já, irmãos, de maneira mais detalhada ainda, tá bom, queridos? Olha, eu sei que eu vou entrar aqui numa coisa que eu não gosto muito e é difícil da gente militar, que é a questão da batalha espiritual. Há muitas pessoas que ministram nessa área de batalha espiritual e eu discordo muito da abordagem, entendeu? Mas, irmãos, eu não posso negar, querido, de maneira alguma, a influência dos poderes das trevas sobre a vida das pessoas. Eu discordo quanto ao método deles, eu conheci de perto esses métodos, eu fiz seminários, eu fui para congresso, eu fiz um monte de coisa de batalha espiritual, mas muita coisa mesmo, tá bom? Durante um bom tempo da minha vida, eu militei nessa área, conheci, ainda hoje eu tenho livros lá em casa, Rebecca Brown,
o Peter Wagner, e um monte, Neuza Itioca, e um monte desse pessoal aí, entendeu? Que eu li durante muito tempo, na verdade, aprendendo, tá? Aprendendo sobre batalha espiritual. Eu discordo de muita coisa, irmãos, mas num ponto eu sou obrigado a concordar com esse pessoal. Há uma influência de poderes das trevas sobre a vida das pessoas. Tudo o que eu venho falando aqui a respeito de mundo mostra exatamente isso. O mundo jaz no maligno. É o que diz as Escrituras. Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. Nós somos libertos desse mundo, nós não estamos mais debaixo do governo desse império das trevas, mas aqueles que não são salvos ainda estão lá, ainda governados, são governados pelo curso desse mundo, são governados pelo príncipe da potestade do ar, né, que é o diabo, na verdade. Isso nós não podemos negar, irmãos. Aí eu leio para ti um texto que você já conhece, ficou salteado, que é 2 Coríntios 4:3. Se para alguém o evangelho que pregamos está oculto, ele está oculto para aquele que está se perdendo. Por quê? Aí Paulo diz: Satanás, o Deus deste mundo pecaminoso, o fez cego. Satanás o cegou, né? O tornou incapaz de ver a luz do evangelho da glória de Cristo, que mostra como Deus realmente é. É muito claro o texto, irmãos. Paulo está dizendo: nós estamos pregando e as pessoas estão se recusando a crer. Como se o evangelho estivesse oculto para elas. Mas por que o evangelho está oculto? E o motivo é porque o diabo cegou o entendimento dessas pessoas. Há um bloqueio. O diabo criou um bloqueio sobre a mente das pessoas, de maneira que você prega e a palavra não penetra o coração. Vocês já sabem disso, irmãos. Só Deus, por meio do Espírito, pode romper essa muralha que o diabo construiu em torno da mente das pessoas. Se o Espírito não fizer isso, irmãos, então não há salvação de forma alguma, irmãos. De forma alguma. Líderes de célula, os irmãos que vão pregar, irmãos, tenha consciência disso. Quando você estiver pregando, irmãos, não importa quão bem elaborado o teu argumento, não importa quão empolgado você esteja, não importa a tua eloquência, não importa nada disso, irmãos. A única coisa que vai importar de verdade é se o Espírito vai agir ou não na vida daquela pessoa. É se o Espírito vai pegar aquilo que está sendo pregado e fazer com que isso chegue com tanto poder na vida daquele que está ouvindo, que essa muralha do diabo vai ser rompida e então ela vai poder crer no Evangelho. Se o Espírito não fizer isso, então, querido, Atos 16:14, irmãos, nós conhecemos o texto. Paulo está na cidade de Filipos, pregando para um grupo de senhoras, mulheres tementes a Deus, mas não salvas. E enquanto Paulo prega, o Espírito abre o entendimento de uma mulher chamada Lídia, para que ela acolhesse, para que ela recebesse, para que ela entendesse aquilo que Paulo estava pregando. É assim que funciona a salvação, queridos. 1 Timóteo 4:1, irmãos. Eu ainda estou falando do império das trevas influenciando a vida das pessoas. 1 Timóteo 4:1. Do 1 em diante. Entretanto, o Espírito de Deus nos diz claramente que nos últimos tempos, alguns na igreja se desviarão de Cristo e se tornarão zelosos seguidores de espíritos enganadores e ensinamentos de inspiração demoníaca. Tais ensinamentos vêm por meio de pessoas hipócritas e mentirosas, e eles falarão isso tantas vezes que nem mesmo a consciência os incomodará. Que texto, irmãos, esse? Esse texto aponta para pregadores que estão sob a influência de demônios. E esses pregadores, com toda certeza, não são salvos e estão, de certa maneira, atraindo pessoas não salvas também, e por causa disso elas estão abandonando a Cristo. Irmãos, escute o que eu vou te dizer e eu vou já te provar o que eu vou te dizer, tá bom? Porque isso aqui é bem complicado na igreja. Aqui não, porque vocês estão habituados a me ouvir falar isso, tá? Eu digo que essas pessoas não eram salvas, querido,
pelo simples fato de acreditar, segundo a Bíblia, que se essas pessoas fossem salvas, elas não teriam abandonado Jesus. Porque Paulo está aqui falando de pessoas que abandonaram a Cristo por que estavam proferindo ensinos demoníacos. Tá? Pastor, mas então, porque aí a ideia, tá vendo? O crente pode perder a salvação. A pessoa já vai logo apontando, né? O crente pode perder a salvação. Irmãos, não creio nisso, querido. E o motivo está bem aqui. 1 João, eu acho que não há texto na Bíblia mais claro, mais específico sobre isso do que 1 João. 1 João 2, versículo 18 e 19. Escute com muita atenção, querido, ou leia na sua Bíblia com muita atenção. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que é a última hora. Agora ele vai falar desses anticristos que estavam na igreja e saíram da igreja e agora estão atacando a igreja. Ele diz, eles saíram do nosso meio, eles estavam entre nós. Provavelmente João está falando aqui de pessoas que ocupavam posição de destaque, de liderança na igreja. Eles estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Por quê? Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. É bom que você se atenha ao contexto, cara. Ele está falando de pessoas na igreja. Muito provavelmente, algumas dessas pessoas ocupavam posição de destaque na igreja, liderança na igreja, saíram da igreja, e depois que saíram da igreja, eles se voltam contra a igreja e começam a atacar a igreja. E João está dizendo, olha, é verdade, eles saíram do nosso meio, eles estavam entre nós, só que eles não pertenciam a nós, eles não eram dos nossos. Por quê? Porque se fossem dos nossos, não teriam saído, teriam permanecido conosco. Irmãos, é muito claro o texto, irmãos, é muito claro. Eu entendo que existem pessoas, cristãos, salvos, que se afastam por um tempo, mas esses cristãos, mesmo estando afastados, eles não perdem o temor de Deus no coração e eles nunca vão se voltar contra a igreja, exatamente porque não perderam o temor de Deus. Podem estar afastados, frustrados, decepcionados com alguma coisa na igreja, entendeu? Mas eles vão voltar. Mas quando sai e passa a atacar a igreja, irmãos, não há retorno. Mostram que nunca foram crentes de verdade. Eu penso, irmãos, que esse texto prova claramente que as pessoas que saem, que se desviam e que se voltam para o mundo mesmo e que perdem o temor de Deus, essas pessoas não eram salvas. Elas podem ter estado na igreja por um tempo, mas nunca foram salvos. Por isso a necessidade de uma constante, querido, sondagem no próprio coração para saber como é que nós estamos em relação a Deus. Não baseado no que eu acho, no que eu penso, mas baseado no que as Escrituras dizem a respeito do cristão. Por isso nós estamos vendo aqui as características de um verdadeiro cristão, tá bom, querido? Agora, deixa eu continuar. Mateus 16, 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. Escute, irmãos, escute. O diabo exerce influência sobre o incrédulo, o diabo exerce influência sobre o religioso, mas que até tem um conhecimento, né, a respeito das Escrituras. Mas, irmãos, o diabo também pode exercer alguma influência, até mesmo, sobre o verdadeiro cristão. Não, pastor, está aqui, meus irmãos. Pedro, no momento, Pedro está recebendo uma revelação dos céus, Deus. Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta e diz, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus diz, olha, Pedro, o que tu falou aí, essa ideia aí não brotou do teu coração, não brotou da tua mente, isso veio de Deus. Momento seguinte, ato contínuo, Jesus começa a explicar que ele tem que ir para Jerusalém, e que em Jerusalém os líderes religiosos vão prendê-lo e tudo mais, ele vai morrer e tudo. E aí Pedro chama Jesus à parte e diz, Senhor, que isso não aconteça contigo. E aí a resposta de Jesus é exatamente essa, saia da minha frente, Satanás. Ou então,
para trás de mim, Satanás. Jesus está chamando Pedro de Satanás? Não. Jesus só detectou que aquele pensamento proferido em palavras por Pedro não vinha de Pedro, mas era uma ação maligna na mente dele. Então é possível um crente genuíno, sincero, honesto, homem de Deus, ser enganado pelo diabo. Não por muito tempo, mas é possível. É possível, irmãos. Pode ser. As setas inflamadas do maligno, entendeu? São pensamentos que o diabo gera na mente do crente, entendeu? Do cristão, tá? Escute o que eu vou te dizer, irmãos. Lloyd Jones diz uma coisa interessante. Ele diz assim, olha, a única esperança de que o mundo melhore é a conversão em massa de pessoas. É interessante isso, né? Só assim nós teremos aquilo que ele mesmo chama de a era cristã. Mas, para que isto aconteça, precisamos de uma intervenção poderosa na história da igreja, tá? Olha, queridos, vamos lá. Eu gosto muito de política, vocês sabem disso, e não só política nacional, de política internacional, eu acompanho direto o que acontece. Irmãos, eu passei a entender de política americana mais do que muita gente que conheço, entendeu? Porque eu acompanho direto essa questão de política, a política internacional e política americana. Há muita esperança, mas há uma onda no Brasil, entre o pessoal de direita, os conservadores, entendeu? Os apoiadores de Bolsonaro e o pessoal que é de direita. Há uma expectativa elevadíssima a respeito do governo Trump lá nos Estados Unidos. Muitos crentes, querido, esperançoso. Eu acho interessante, acho até normal que haja alguma expectativa, mas acredito, querido, que nós precisamos pisar os nossos pés firmemente sobre as Escrituras e basear o nosso pensamento nas Escrituras e não numa esperança política, entendeu? De uma reforma, de uma mudança. Queridos, ouça o que eu vou dizer. Eu sei, o Brasil é um país hoje, não vou dizer dividido, né, na verdade, mas embora esteja dividido entre essa questão de esquerda e direita. E muitas pessoas têm colocado a sua esperança num possível retorno do Bolsonaro para melhorar a situação do país e tudo. Eu não discordo, irmão, que um governo possa efetuar mudanças significativas na economia de um país. É normal, entendeu? O Trump, lá no primeiro mandato, fez isso, o Bolsonaro fez isso aqui no Brasil, mas esperança de mudança no mundo, querido, não pode vir de governos. Ou a igreja se coloca à disposição de Deus para Deus usá-la, ou, ou não há esperança, irmãos. Só Cristo, só o Evangelho pode mudar a mentalidade de um povo. Nada além disso, irmãos. Nada. Então, se nós queremos uma mudança moral na nossa sociedade, nós não devemos colocar nossa esperança em políticos, mas em Deus. E não é só esperar que Deus faça alguma coisa, é nós, como homens e mulheres de Deus, fazermos alguma coisa, porque nós já recebemos a comissão do Senhor, nós já recebemos o mandamento para fazer. Não precisa ficar esperando mais nada, a gente precisa confiar no Senhor e fazer alguma coisa, porque só a igreja pode mudar moralmente uma sociedade, querido. Eu repito, a fala do Lloyd Jones é perfeita. A única esperança de que o mundo melhore é a conversão em massa de pessoas, só isso. Se você olhar um pouquinho para a história da igreja e pousar os teus olhos em épocas de avivamento, você verá exatamente isso aqui, irmãos. Porque Lloyd Jones faz isso baseado na história da igreja. A Europa, os Estados Unidos e tantas outras nações, onde o Espírito veio poderosamente e transforma radicalmente um povo, uma nação, entendeu? Uma cidade, uma comunidade. Só o Espírito pode fazer isso, irmãos. Não há poder em governo humano para fazer isso, querido. Não há. Olha, é exatamente isso que Jesus disse, Marcos 3:27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Aqui Jesus está falando, tá? O valente aqui não é a igreja, o valente é Cristo, entendeu?
O valente aqui, na verdade, o mais valente, na verdade, o diabo é o valente, que recebe um mais valente do que ele, que pode amarrá-lo, entendeu? Para então saquear. A ideia é que, novamente, pensa no império, é um império, o império das trevas, tá? A ideia de Jesus aqui é uma casa com pessoas prisioneiras por um valente, e que é necessário um outro mais valente do que esse, que vai amarrá-lo, prendê-lo e depois saquear os seus bens, que são as pessoas que estão sob o seu governo. Tem que ser Cristo, irmãos. Tem que ser Cristo. Olha, querido, essa questão de o cristão ter um interesse especial pelo estado em que o mundo se encontra, querido, é importante. E não apenas por ver a obra maligna no coração das pessoas de maneira individual, mas a gente pode ir além também, tá bom? E olharmos para as Escrituras para ver o que ela diz. Eu já falei da influência maligna sobre o incrédulo, sobre o religioso, sobre o cristão. Mas até então eu estou falando apenas do indivíduo, ou dos indivíduos, tá? Mas a Bíblia vai além, irmãos. Daniel 10, eu vou mexer num texto complicadíssimo, mas eu vou mexer. Daniel 10, 12 e 13. Ouça. Então ele me disse, isso aqui é o anjo falando com Daniel. Não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa das suas palavras que eu vim. Mas, e aqui começa a complicar, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Vamos lá, antes de qualquer coisa, querido, eu não pretendo aqui ensinar alguma doutrina a respeito de lutarmos contra os principados que exercem domínio sobre determinadas nações. Isso é o que ensina o pessoal da batalha espiritual. Também não estou endossando de forma alguma qualquer ensino a respeito de batalha espiritual ou de espíritos territoriais, que é uma linguagem muito comum entre o pessoal de batalhas espirituais, tá bom? Mas não dá para negar o texto, irmãos. Não dá para simplesmente ignorar o que é dito aqui, tá bom? O drama nosso é que o anjo vem e fala só isso e deixa a gente... É ruim, irmãos, mas ainda assim dá para a gente levantar algumas ideias, querido. Primeiro vamos olhar a questão do contexto, tá bom? O Daniel estava aqui orando, estava em oração e jejum por 3 semanas, e ele estava buscando o entendimento sobre a visão que ele teve a respeito do futuro de Israel. Durante esse tempo, ele não recebeu nenhuma resposta, até que um anjo apareceu para ele, explicando, né, que no dia que ele começou a orar, Deus o enviou. Mas quando ele estava vindo, esse príncipe da Pérsia se interpôs e não deixou o anjo passar. Aí a gente não sabe se esse anjo voltou para buscar ajuda, ou se Deus, sabendo da batalha, mandou o Miguel lá para ajudar o anjo. Mas esse foi o motivo. Foi por isso que Daniel teve que ficar 21 dias. Enquanto ele estava orando, por 21 dias, essa batalha estava se desenvolvendo nos ares, nas regiões celestiais. Quais as principais interpretações dessa passagem? Eu vou citar só duas, querido. Duas. A primeira é que o príncipe da Pérsia aqui é um ser espiritual maligno. Na verdade, a maior parte dos estudiosos interpretam o príncipe do reino da Pérsia como um ser maligno, ou seja, um demônio ou poder espiritual. Aqui eu prefiro chamar aqui de principado ou potestade, tá bom? Que é o termo que Efésios usa lá no capítulo 6. E esse principado aqui, querido, representa as forças malignas atuando no Império Persa. Tá? Essa perspectiva se baseia na ideia de que assim como os anjos que servem a Deus, como há anjos que servem a Deus, também há seres espirituais que servem aos propósitos do mal e buscam influenciar as nações. Daí o pessoal de guerra espiritual dizer que para cada nação há um principado, há uma potestade que governa e tudo, e que a gente tem que fazer batalha espiritual e aquela coisa toda. Aí a gente viaja um pouco na maionese. Por que eu digo que viaja na maionese? Porque a Bíblia simplesmente silencia sobre isso. Ela descreve o texto, mas ela não diz o que a gente tem que fazer, não explica o que está acontecendo.
tudo que vem depois daí, os métodos de batalha. Vocês sabiam? Gente, o tempo está tão curto e eu tinha tanta coisa para falar sobre isso. Há uns anos atrás, esse pessoal de igreja em células, misturado com essa questão de batalha espiritual, fez um evento lá na Bahia, Porto Seguro, né? E ali eles receberam uma revelação de Deus de como eles deveriam ganhar o Brasil para Jesus. Eles tinham que ungir o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. E eles saíram de lá determinados e fizeram o mesmo, sabe? Eu lembro da minha cidade, nós fomos para a porta da entrada da cidade e nós saímos ungindo a cidade, orando a cidade, fomos na Câmara de Vereadores da Prefeitura, nos tribunais de justiça e tudo lá. Mas muita gente no Brasil alugou esses aviões que borrifam coisa na lavoura aí, alugaram e saíram ungindo o Brasil de ponta a ponta com óleo. Gastaram muito dinheiro, irmãos. Para quê? Para nada. Para nada. Ninguém faz batalhas. Irmãos, vocês acham que o diabo vai ser afetado porque alguém jogou óleo sobre uma cidade, irmãos? Irmãos, seria muito fácil, irmãos. Eu ia encomendar, sinceramente, eu encomendaria lá de Jerusalém, irmãos. Eu ia molhar essa cidade de ponta a ponta de óleo, irmãos. Se fosse fácil assim. Mas não é assim que funciona, querido. Infelizmente, não é assim. Seria bom que fosse assim. A segunda interpretação, querido, fala de uma representação simbólica de influências políticas e espirituais. Alguns intérpretes veem o príncipe da Pérsia como uma metáfora, olha que coisa interessante, irmãos, como uma metáfora para as influências espirituais e culturais que atuavam por trás das autoridades políticas persas e que a luta com Miguel simboliza a luta pela fidelidade e proteção do povo de Deus frente às influências estrangeiras. Irmãos, ouça a leitura do texto, querido. Mas é o anjo que está falando, não é Daniel, é o anjo. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Irmãos, isso aqui não é metáfora, isso aqui não é simbólico, isso aqui é uma descrição de algo que realmente o anjo está dizendo por que ele demorou tanto para chegar com a resposta para Daniel. Não tem nada de simbólico aqui, querido. Nada, irmãos. A impressão que eu tenho aqui, querido, é que a Bíblia, parece trazer à tona a ideia de que eventos na terra, especialmente aqueles que afetam o povo de Deus, podem refletir uma realidade espiritual maior, onde anjos e demônios atuam e onde a oração tem poder para influenciar a intervenção divina. Há um princípio por trás desses fatos aqui. Daniel começou a orar e Deus envia a resposta. Entende? Um principado barra o anjo que vem trazendo a resposta. Enquanto a guerra está acontecendo lá, Daniel está em oração e jejum. Você quer ver um exemplo claro disso, irmãos? Vamos ilustrar isso melhor ainda? Eu só lamento porque o tempo está se esgotando. Jesus amado. O povo sai do Egito e está indo para a Terra Prometida. No caminho, uma nação se levanta contra os judeus. Vocês conhecem a história, não conhecem? Moisés chama Josué e disse: pega o exército e vai para o campo de batalha. Enquanto tu vai para o campo de batalha, eu vou para o monte com Arão e Ur. Enquanto Moisés está lá no monte, com o cajado de Deus na sua mão levantado, o exército judeu está prevalecendo contra os inimigos. Quando Moisés cansa e ele baixa a mão com o cajado, o exército inimigo começa a vencer o exército de Deus. E a história é tão interessante, irmãos, mas é tão maravilhosa aquele texto ali, que os dois companheiros de Moisés sentam ele no lugar e cada um deles fica de um lado segurando as suas mãos levantadas até que o exército inimigo é destruído, irmãos. Querido, nós precisamos entender, irmãos, a necessidade de oração. Irmãos, nós precisamos compreender isso, querido. Muitas pessoas não oram porque não entendem. Porque acham que ficar pedindo semana após semana a mesma coisa
não tem efeito. Eu já ouvi de crentes dizer, pedir mais de uma vez é falta de fé. Eu digo, abençoado, tu presta atenção no que tu está dizendo, porque tu está indo contra as palavras de Jesus, doido. Não, pastor, sim, meu irmão. Jesus conta a parábola de uma viuvinha, e ele conta a parábola para nos ensinar a necessidade de perseverarmos em oração. E ele conta a história da viuvinha. A viuvinha tem uma causa para resolver, mas o juiz que vai resolver a causa dela é um ímpio, que não teme a Deus, não se importa com o homem. Então ela vai lá e ele simplesmente ignora ela. Só que ela adotou uma estratégia de guerra, irmãos. Todos os dias ela estava na porta dele. Se você olhar o contexto cultural, irmãos, histórico, é muito interessante o que ela faz, tá bom? Mas vamos pegar de maneira mais geral. É como se todos os dias ela chegasse na porta dele e dissesse: resolve a minha causa. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e segunda de novo, e segunda de novo, e segunda de novo. O cara já está de saco cheio, já está irritado, a ponto de dizer: eu não temo a Deus, eu não me importo com os homens, mas eu vou resolver a causa dela só para ter paz. É assim que a gente pede, irmãos. Eu pedi hoje, não, Deus não me respondeu. Não precisa mais pedir, porque Deus já sabe, né? Se eu pedir, irmãos, isso é loucura, querido. Pedi e dá-se-vos-á. No grego é peça e continue pedindo até que você receba aquilo que está pedindo. Busque e acharás. Busque hoje, busque amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã. E quantas vezes for necessário, busque até você encontrar aquilo que está buscando. Essa é a ideia do texto grego, irmãos. Então não venha me dizer, querido, que pedir mais de uma vez é falta de fé. É obediência à palavra de Deus. Só para encerrar, querido, um cristão que pensa nas coisas do Espírito é alguém que está interessado em conhecer as Escrituras. Eu vou, com uma profunda tristeza no meu coração, eu vou resumir isso aqui, querido. Quando eu penso em conhecer as Escrituras, me vem à mente algumas coisas. Primeiro, uma leitura sistemática da Bíblia. Irmãos, eu não aconselho ninguém a usar um plano de leitura para ler a Bíblia, porque eu acho a coisa mais idiota que se possa fazer. Um capítulo em Gênesis, um capítulo em Salmos, um capítulo em Mateus. Irmão, que coisa tola, irmãos. Quem é que lê um livro assim, irmãos? Eu peguei um livro lá, vamos lá, você pegou lá um livro desses aí, eu não sei, qualquer livro. Aí você lê a primeira página, e você vai lá para o meio, lê a página e pula. Ninguém faz isso, irmãos. Você lê a Bíblia toda, e você terá uma visão panorâmica do texto bíblico. Primeira forma. Segunda, um estudo mais aprofundado, onde o cristão foca num livro específico e procura extrair dele o máximo de princípios e doutrinas. É lógico, isso pode acontecer num estudo bíblico como esse aqui, tá bom? Na igreja, ou entre amigos, como vocês lá, ou individualmente. Mas você está focando, eu escolhi um livro e eu vou estudar esse livro, entende? Vou focar nele, vou aprender tudo que eu puder aprender a respeito dele. Eu posso pensar também, querido, em memorização de versículos e passagens importantes da Bíblia. É quando a gente pega aquelas passagens mais importantes. Você quer um exemplo? Isaías 53. Irmãos, todo crente deveria memorizar isso. Filipenses 2, ali do versículo 5, 6, ali em diante, entendeu? E tantos outros, Romanos, querido, Romanos 8, do 1 até o 8 ali, ou ali a partir do versículo 28 de Romanos, aí em diante, entendeu? Tantas passagens importantes da Bíblia, ou versículos isolados. Josué 1, do 7 em diante, Salmo 1, irmão, Salmo 19, e tantos outros textos, querido, que a gente vai memorizar. É uma forma de você se alimentar. E também, querido, através das pregações, quando nós nos expomos à pregação da palavra de Deus, são todas formas de nós conhecermos as Escrituras. E o cristão genuíno tem um interesse profundo em conhecer as Escrituras.